Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos nos encontrando hoje para fazer uma espécie de uma revisão breve do conteúdo da disciplina de Planejamento Estratégico Governamental. O objetivo dessa disciplina é fornecer condições para vocês pensarem a questão do Estado herdado, como ele se transforma no Estado necessário, no que nós precisamos em termos de melhorias sociais, em termos de melhorias principalmente para a área de saúde. O que pode ser desenvolvido, como deve ser desenvolvido a questão da saúde no Brasil. Nós temos que perceber que há uma série de mudanças no aparelho do Estado que estão ocorrendo e que precisam de pessoas melhor preparadas, melhor capacitadas. Esse processo ele é muito importante e nos leva a uma melhoria do que nós queremos e que nós temos, principalmente na gestão da saúde pública e como que ela se apresenta na nossa realidade e como ela pode ser melhorada nessa realidade. Então, nossa unidade 1, ela começou apresentando um histórico do processo, como é que ele funciona e como que ele funcionou no Brasil desde o período de Getúlio Vargas até a contemporaneidade, com algumas questões que são importantes. E o planejamento na base da noção do Estado mesmo, da noção de como são feitas as coisas dentro do que nós temos em termos de organização social. Então existe uma administração pública patrimonialista com a qual nós convivemos, nós temos uma administração pública gerencial, nós temos uma administração pública contemporânea, que tem que ser compreendida. Existem marcos legais que foram expostos para vocês, que também são importantes, e que tem que ser compreendidos o contexto desses diferentes marcos. O último marco mais fundamental para nós no presente é o marco contemporâneo ligado à Constituinte de 88, que nos deu condições de pensarmos a relação de saúde dentro do Estado que nós temos hoje. E o planejamento estratégico governamental é parte desse diagnóstico, dessa compreensão desse momento específico. É muito importante a gente ter claro que isso é um processo de aprendizagem, que isso é um processo de desenvolvimento e que existem diversos fatos que ocorreram a partir da década de 50, da década de 30 e que nós não vamos especificar agora porque é um espaço de revisão, mas que foram sugeridos para vocês dentro do material que foi desenvolvido. Então existe um Estado herdado que é um Estado ainda bastante patrimonialista e que há uma proposta, nós desenvolvemos uma proposta de conciliar esse Estado com um Estado necessário, que tenta fugir desse processo tradicional, como foi colocado, um Estado patrimonialista. Esse processo ele se dá por uma democratização política que ocorreram nos últimos 20 anos, 25 anos, e que é importante ser percebida. Esse Estado democrático que nós temos, ele está ligado a uma mobilização sociopolítica, que faz com que hajam melhorias e avanços sociais que são significativos. E o principal avanço, que é o nosso foco aqui, é o avanço ligado à questão da saúde, e que são coisas que permeiam o nosso curso. Como que nós vamos pensar a saúde pública dentro de um planejamento estratégico das nossas unidades de saúde, dos nossos hospitais, do nosso sistema único de saúde. Como que vai se dar esse processo? Então a unidade 2 ela apresenta a análise das políticas, como que elas são trabalhadas, ou seja, ela tenta fazer um diagnóstico da situação, um diagnóstico situacional de como se encontra a nossa saúde dentro da nossa unidade de saúde. Como que é o atendimento básico, se é uma unidade de saúde, como que funciona o hospital, quais que são as melhorias que são possíveis serem feitas e identificadas. Mas o primeiro passo é esse diagnóstico, nesse, digamos assim, planejamento estratégico situacional que foi exposto para vocês dentro do conteúdo. Outro aspecto situacional dentro o que é, afinal, o planejamento estratégico? O planejamento estratégico é imprescindível, porque através do planejamento estratégico você determina aonde as pessoas desejam chegar. Se planeja aonde se deseja, o que se deseja alcançar. É fundamental também
porque ele não serve o planejamento para adivinhar o futuro, mas ele serve para antecipar alguns acontecimentos e melhorar alguns acontecimentos. Por isso que o planejamento estratégico ele é fundamental ao processo de qualquer situação que tenha, situação organizacional que tenha as pessoas envolvidas. Se você puder planejar o que deve ser feito, a probabilidade de você ter um maior acerto é bem maior. E é muito importante que nós trabalhemos a questão do planejamento para a área de saúde e como que vai dar o diagnóstico dessa área de saúde e como que vão ser implementadas ou sugeridas mudanças para a melhoria dessas ações em saúde. Então, o planejamento estratégico situacional, o PES, ele busca, ele não nega o diagnóstico empresarial, mas ele faz um diagnóstico situacional e ele tenta ver as realidades de maneira diversa. O que significa isso? Ele tenta construir uma percepção de diversas, mais do que uma percepção da realidade. Não existe um único diagnóstico da realidade. Então, nós temos que fazer essa leitura que é bem mais complexa. Ele reconhece que também existem fatores de atuação que são importantes e que devem ser considerados, porque você nunca tem o controle total das situações. Você tem que estar o tempo todo analisando como que os projetos vão funcionar e quais que são as especificidades de cada localidade, de cada cidade, de cada organização ou de cada entidade. A ação humana ela é intencional e nunca é inteiramente previsível. Aceita-se então que nas relações sociais, basicamente, não existe um final determinado. O final está sempre em aberto, existem diversas oportunidades que devem ser refletidas. E o planejamento estratégico situacional leva isso em consideração. Na unidade 3, nós trabalhamos a metodologia de diagnóstico de situações. Nessa metodologia foram trabalhadas as situações que derivam do ambiente socioeconômico e político e do ambiente, principalmente do ambiente de saúde, né? Ou em que estamos e que precisamos alterar, precisamos montar situações, ações para a melhoria desse ambiente. Outra questão que nós conseguimos por meio da metodologia foi o emprego, elaborar estratégias especificamente voltadas para a nossa área de saúde, para a nossa unidade de saúde e para a forma de funcionamento dela. O MDS, Metodologia de Diagnóstico de Situação, na verdade, ela é um conceito adotado dentro do planejamento estratégico governamental. E ela visa auxiliar as empresas, as organizações, a pensarem de maneira diferente a questão da saúde. Deve ser considerada que é uma variação de metodologia, mas ela é pequena em relação ao planejamento estratégico tradicional. O método usa-se um método de estudo de caso, que é determinante nesse processo. E esse método de estudo de caso, ele melhora a forma de organizar os problemas e classificar as causas desses problemas. E daí vir a atuar sobre essas causas dos problemas. Então você tem que fazer um diagnóstico, a metodologia ela busca a identificação dessas causas e a ação sobre essas causas. O foco da estratégia, o foco de pensar a estratégia, o agir estratégico, ele está ligado a algumas ações que são bem típicas e necessárias às organizações, em especial às organizações de saúde. Quais seriam essas ações? Primeiro, partem de alguns questionamentos. O que deve ser feito? Em segundo, como deve ser feito? Terceiro, com quem fazer? Quarto, com quais recursos fazer? E quinto, quando fazer? Essas perguntas básicas, essas 5 questões, elas constroem o agir estratégico, que é a alteração da situação que é dada e que foi diagnosticada anteriormente. Esse processo ele é muito importante para a compreensão da nossa forma de agir dentro das organizações ligadas à saúde. A unidade 4, nós estamos conversando sobre a metodologia de planejamento de situações. Nela, o que a gente pretende é explicar a situação, o problema que afeta
uma incerteza com a qual nós convivemos dentro da nossa unidade de saúde, nossa entidade. Nós temos que formular uma proposta de ação que envolva, que resolva um determinado problema que tem nessa unidade. Nós precisamos conceber estratégias, né, para agir que levem em conta outros atores eventuais de mudanças no contexto, e devemos atuar no momento oportuno com eficácia, recalculando o que for necessário para alterar essas mudanças. É muito importante que a metodologia das situações, ela considera que todo ator pode desempenhar um papel de protagonista e não de simples observador, mas para isso precisa compreender a realidade em transformação. O curso de Planejamento Estratégico Governamental forneceu ferramentas para vocês refletirem sobre a realidade. E nós encerramos esse nosso bate-papo revisão elencando alguns pontos que achamos importantes dentro das 4 unidades que trabalhamos no decorrer dessas 3 semanas de estudo. Muito obrigado pela atenção de vocês.